Um estudo publicado na revista PNAS descreve uma hipótese levantada por uma equipe internacional de cientistas que diz que o campo magnético da Terra teria se formado a partir de um forte impacto com outro corpo rochoso. Mas antes, convidamos você a apoiar o nosso canal. E é simples, está ao alcance do seu dedo. Dê o seu like, é importante para a gente crescer aqui na plataforma. E compartilhe em suas redes sociais. Segundo a abordagem, a Terra provavelmente não foi golpeada por um asteroide, mas sim por um protoplaneta do tamanho de Marte. E esse acidente, ocorrido há 4,5 bilhões de anos, pode ter implicado na maneira como nosso campo magnético se formou. Para que você possa realmente entender tudo, é importante você assistir este vídeo até o final. Teorias anteriores não haviam reconhecido essa conexão potencialmente importante, disse o coautor David Hughes, matemático aplicado na Universidade de Leeds, no Reino Unido, em um comunicado. A colisão interplanetária foi tão colossal que estilhaços lançados pelo choque formaram a Lua, de acordo com a hipótese de impacto gigante sobre a origem do nosso satélite natural. Conforme destaca, a Terra produz um campo magnético por meio de um processo geodinâmico que requer que um planeta gire a uma certa velocidade e tenha um fluido interior que possa conduzir eletricidade, entre outras propriedades. O núcleo externo de ferro fundido da Terra é onde ocorre a conversão para a energia elétrica e magnética, autossustentável e cíclico. O campo magnético induz correntes elétricas, que por sua vez estimulam o magnetismo. Como esse processo começou, no entanto, ainda é mal compreendido. Em seu artigo, os autores dizem que essas são questões chaves que devem ser trabalhadas em pesquisas futuras, para restringir se o forte campo já existia antes ou se surgiu depois do impacto. As questões chaves são: quais são as condições sob as quais o acréscimo de disco leva à formação de um protoplaneta fortemente magnetizado? Que tipos de impacto deixariam um núcleo líquido fortemente magnetizado? A remoção da crosta ou manto por um impacto gigante poderia criar as condições para uma convecção vigorosa no núcleo? As instabilidades impulsionadas pela rápida perda de momento angular, perda de velocidade rotacional, podem levar a uma forte magnetização do núcleo? Como dito, o campo está ligado à rotação relativamente rápida da Terra, de 24 horas, o que é fundamental para manter o magnetismo vivo. O dínamo só funciona se for mantido, disseram os pesquisadores, e não pode reiniciar devido às restrições físicas no interior da Terra. Não está claro, no entanto, se o dínamo foi causado pelo impacto ou se a rotação da Terra o criou no início dos tempos, sendo forte o suficiente para resistir ao impacto. É essa a característica notável da persistência do dínamo, que nos permite fazer deduções sobre a história da Terra primitiva, incluindo possivelmente como a Lua foi formada, disse o autor principal Fausto Cattaneo, astrofísico da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Os autores acrescentaram que manter essa restrição de dínamo em mente pode ajudar os futuros pesquisadores a determinar o tempo do campo magnético da Terra, para antes ou depois do impacto. E isso também nos faz lembrar da profecia de Nibiru, o suposto planeta que alguns grupos dizem que levará ao fim do mundo. Esta teoria, os que acreditam em um apocalipse, que um corpo celeste desconhecido, chamado Nibiru, ou Planeta X, vai colidir com a Terra. A profecia sobre Nibiru e o fim do mundo circula na internet há mais de 2 décadas e ganhou força nos últimos anos. A teoria, que combina astronomia e pesquisa científica e passagens bíblicas, já foi descartada pela NASA em diversas ocasiões. Inicialmente, a profecia afirmava que a catástrofe ocorreria em maio de 2003, quando nada aconteceu. Seus seguidores fizeram uma nova interpretação
e a programaram para dezembro de 2012, fazendo uma conexão com um dos ciclos do calendário maia. E também foi formada a partir de uma teoria de David Meade, autor do livro Planeta X, que se autodescreve como especialista em pesquisas e investigações. Segundo ele, a nova estimativa é baseada em passagens da Bíblia e em superstições que rondam o número 33, número de dias do intervalo entre o eclipse solar de 21 de agosto, considerado um presságio, e a data prevista para a colisão de Nibiru. Jesus viveu 33 anos. O nome de Elohim, que é o nome de Deus para os judeus, foi mencionado 33 vezes na Bíblia. É um número muito significativo biblicamente, numerologicamente significativo. Ele disse que fala de astronomia e Bíblia, e mesclando os dois, disse Meade em entrevista ao jornal americano The Washington Post. E em se tratando de escrituras sagradas, não há nenhum relato a respeito de Nibiru. Em relação a astros em Apocalipse, fala sobre a estrela absinto, que é bem diferente. Como tudo começou? De acordo com o jornal britânico The Telegraph, as teorias conspiratórias sobre a existência de Nibiru começaram em 1995, quando a americana Nancy Lieder criou o site Zeta Talk. Ela afirma ser um canal de comunicação com alienígenas que a teriam alertado sobre a catástrofe de Nibiru. A teoria ganhou força novamente agora com as previsões de David Meade. A passagem do planeta X pode ser a maior catástrofe sobre a humanidade desde a Arca de Noé. Vulcões em toda a Terra vão entrar em erupção junto com múltiplos terremotos de alta magnitude, tsunamis e tempestade de meteoros, descreve Meade em seu site. Teoria conspiratória. Mas essa profecia tem alguma evidência científica? A Agência Espacial Americana já afirmou em diversas ocasiões que o planeta Nibiru não existe e que não há fundamentos para tal crença. É uma teoria conspiratória de internet e garante. Em artigo publicado em 2012 por conta do suposto apocalipse previsto para aquele ano, a agência foi contundente. Se o Nibiru ou o planeta X fosse real e se dirigisse à Terra, os astrônomos estariam seguindo ele há pelo menos uma década e agora seria visível a olho nu. Obviamente, não existe. David Morrison é um dos cientistas mais críticos da NASA e já se manifestou publicamente para desmentir a teoria de Nibiru. Em 2011, ele afirmou que chegou a receber até 5 e-mails por dia de pessoas perguntando sobre o suposto planeta. Morrison definiu ainda como absurdas as teses de que Nibiru talvez não tenha sido localizado porque está escondido atrás do Sol, ou porque só pode ser visível do Polo Sul. Em entrevista ao jornal americano The Washington Post em janeiro, o cientista lamentou que ainda haja cerca de 2 milhões de páginas na internet sobre a suposta colisão de Nibiru com a Terra. A NASA já descartou esta possibilidade e nas escrituras sagradas não há nada escrito a respeito. A única em relação a astros é a estrela absinto no livro do Apocalipse, que relata que a vinda dessa estrela vai ser pouco antes da segunda vinda de Jesus Cristo. E a Bíblia fala que este planeta não vai ser destruído por completo. E como será a segunda vinda de Cristo? A Bíblia diz em Mateus 24:36, daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. E também em Mateus 16:27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. A Bíblia diz em Apocalipse 22:12, quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. E está escrito também que ele virá a esse mundo para a colheita e separará o joio do trigo. Portanto, sejamos trigo, que estejamos do lado das boas sementes.
que possamos trilhar os caminhos da justiça e do amor. É o que desejamos a você que está visualizando este vídeo até aqui. Aproveite e dê o seu like, que é muito importante para a gente. Aperte o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E até a próxima!